Josué, capítulo 10. E Adoni-Zedeque, o rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei, e também ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com a cidade de Jericó e o seu rei. E soube também que os gibeonitas haviam feito um acordo de paz com os israelitas e que eles viviam no meio deles. E os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei. E ela era maior ainda do que Ai. E ainda os seus homens eram soldados muito corajosos. Então Adoni-Zedeque enviou mensageiros ao rei Oão, o rei de Hebrom, e também a Abiram, a Mute, e também a Jafiá, o rei de Larx, e também a Deder, o rei de Eglon, com a seguinte mensagem: venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo israelita. E então esses 5 reis amorreus, o rei de Jerusalém, de Hebrom, de Larx, Jamute e Eglon, se ajuntaram com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Então os gibeonitas mandaram dizer a Josué, no acampamento de Gilgal: não abandone a gente, Josué, venha depressa nos ajudar, pois todos os reis amorreus que moram nas montanhas, eles se juntaram e vieram a nos atacar. E então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal. E o Senhor Deus lhe disse: não fiquem com medo desses reis, pois eu já lhes dei a vitória, e nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, sempre subindo, e ele atacou de surpresa. E o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. E assim os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram até a descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e Maqueda. E enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre todos os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com esta chuva de pedra do que no combate com os israelitas. E no dia que o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele e, na presença dos israelitas, disse: sol, fique parado sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale Ajalon. Então o sol ficou parado e a lua também, até que todo o povo israelita se vingou dos seus inimigos. E estas palavras estão escritas no livro dos justos. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este.
o dia em que o Senhor obedeceu a voz de um homem. E isso aconteceu porque o Senhor Deus combatia a favor do povo de Israel. E depois disso, Josué e todo o seu povo voltou ao acampamento de Gilgal. E os 5 reis conseguiram escapar, e eles se esconderam na caverna de Maqueda. Mas eles foram descobertos, e Josué ficou sabendo que eles estavam lá escondidos. Então Josué disse: rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e coloquem lá alguns guardas para vigiar. Mas não fiquem lá, persigam os inimigos e os ataquem, aqueles que ficarem para trás, não deixando que eles voltem para as suas cidades. Isso porque o Senhor, o nosso Deus, já os entregou para vocês, para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram, até acabar com quase todos eles. E os que ficaram e conseguiram escapar estavam dentro de suas cidades protegidas por muralhas. E então todos os soldados de Israel voltaram sãos e salvos para o acampamento de Maqueda, onde Josué estava. E ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. E depois Josué disse: vão e tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui para mim os 5 reis. Então isso foi feito. Eles tiraram da caverna os 5 reis, que eram o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmuts, de Larque e de Eglon, e os levaram a Josué. E Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que haviam ido com ele: venham aqui e coloquem os seus pés nos pescoços desses reis. Eles foram e fizeram o que Josué ordenou. Então Josué disse: não tenham medo, não percam a coragem e sejam fortes e corajosos, porque o Senhor, o nosso Deus, fará isso com todos os inimigos de vocês. Então Josué os matou e os pendurou em 5 postes de madeira, e ali eles ficaram pendurados até o anoitecer. E então, ao pôr do sol, Josué ordenou que eles fossem tirados dali e jogados naquela caverna em que eles haviam se escondidos. E colocaram na entrada da caverna grandes pedras, as quais estão lá até hoje. E nesse mesmo dia Josué atacou e tomou Maqueda. Ele matou o rei e todos os moradores daquela cidade, e ninguém ficou vivo. E ele fez com que o rei de Maqueda tudo aquilo que ele havia feito com o rei de Jericó. E em seguida Josué e todo o seu exército foram de Maqueda até a cidade de Libná e a atacaram. E o Senhor Deus deu também aos israelitas a vitória dessas cidades. E sobre o seu rei eles mataram todos os seus moradores e fizeram com o rei de Libná o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. E então Josué e seu exército foram de Libná até Laques. Eles cercaram e atacaram a cidade. E no segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laques, como eles haviam feito em Libná. E também em Laques eles mataram todas as pessoas. E então Oram, o rei de Gezim, saiu para ajudar Laques. Porém Josué derrotou Gezer e seu povo e não deixou ninguém vivo. E depois Josué e seu exército foram de Laques até Eglon. Eles cercaram e atacaram a cidade e a tomaram no mesmo dia
e mataram todas as pessoas, assim como eles haviam feito em Larx. Aí Josué e seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebrom e a atacaram e tomaram a cidade de Hebrom. Mataram seu rei e todos os moradores daquela cidade e também das cidades vizinhas. E Josué mandou que eles destruíssem completamente a cidade, assim como eles tinham feito com Eglon, e ninguém ficou vivo. Então Josué voltou com o seu exército e eles atacaram Dedir. Eles tomaram a cidade, o seu rei e todas as cidades vizinhas e mataram todas as pessoas dali. Josué fez com Dedir e com o seu rei o mesmo que havia feito com Hebrom, com Ligná e os seus reis. E assim Josué conquistou toda aquela terra. Ele conquistou e matou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e aos pés das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo, todos foram mortos. E era isso que o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cádiz, Barneia, até Gaza e toda a região, de Gósen até Gibeão. O Senhor, o Deus de Israel, lutava pelo seu povo, e por isso Josué dominou todos esses reis e todas essas terras numa só guerra. E depois disso, Josué e todo o seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal.